se fazer, tá, Ricardo? Igual eu tenho pedido, né? Tira print das, da- das perguntas que você acha que não estão na trilha, para eu poder verificar e te trazer os pontos. Pode ser? Porque Sim, senhor. daí, se não tiver realmente, o que que eu tenho que fazer? E não estou duvidando de você, tá? É que talvez a identificação em algum lugar do ponto da trilha eu posso te trazer, tá? Mas Entendi se eu perfeitamente. eu verifico. Se não tiver realmente, eu tenho que pedir a revisão do material da trilha, Sim, senhor. Tá tá ótimo. bom? Muito obrigado por sua atenção. De nada. Boa noite, Boa noite, professor professor. Tudo Carlos. bem? Boa noite, Helena. Estou bem, e você? Bem, graças a Deus. Eu saí de outra aula que eu tinha antes agora, só fui fazer rapidão um café, para aí Ah, vamos dar continuidade aqui. isso é importante. Pessoal, ó, quem tem as dúvidas ainda com a mãozinha levantada e for do institucional, me chama no chat em off. Não precisa chamar aqui no chat da reunião, tá? Me chama em off que eu vou tirando a dúvida de vocês, porque o importante é que o professor passe agora o material, tá, professor? Porque senão depois a gente fica sem o material da aula, tá Certo, bom? gente, vamos já. Temos bastante coisas ainda pela frente. Nós paramos na parte de determinantes, certo? Na semana passada a gente chegou até essa parte. Aí a gente ia terminar essa, essa nossa viagem com álgebra linear hoje e para na última aula a gente passa para geometria analítica, já que na verdade deveria ter ainda hoje abordado, mas eu acho que dependendo de vocês aí, qual é o conhecimento de vocês a respeito de determinantes, já tem algum ou não? Estou aqui colocando slides aí, né? Os slides são tudo juntos, não? Ainda não apareceu slides aí, certo? Ainda não, professor. Precisa compartilhar. É o que eu estou compartilhando, Aí né? sim, agora sim. Agora Agora tá aparecendo. apareceu, sim. Vou só aqui pular até as determinantes para a gente começar. Deixa eu ver tudo. A gente já passou aqui, determinantes. Bem, o que é determinante de uma matriz? Vocês já provavelmente ouviram essa palavra determinante, mas que representa uma determinante? Uma determinante de uma matriz é o número real associado exclusivamente às matrizes quadradas. Então, apenas as matrizes quadradas que têm determinantes. Nenhum outro tipo de matrizes tem determinantes. Então, isso é então, uma exclusividade de matrizes quadradas. Matriz quadrada, lembrando que é aquela que tem o mesmo número de linhas e colunas. E como que a gente obtém a determinante? Tem umas certas regras, uma regra de cálculo que combina os elementos de matriz de tal forma, de uma forma ordenada, então, levando sempre em conta de sinais. Aí, essa parte de sinais é muito importante aí, que acontece, é, ah, às vezes confunde e acaba errando o cálculo. Então, tanto que teve alguns alunos que me enviaram aqui contestando algumas provas que eles fizeram, que tinham uma questão de calcular determinante, mesmo sendo um cálculo bem simples, eu reparei que teve uns erros aí com sinais e que acaba sendo mesmo errado. Algumas questões foram corrigidas, tem algumas questões que os alunos responderam correto, mesmo que tinha que pedir
correção das provas deles mesmo, quer dizer, eu apontei no caminho como que é oficialmente para fazer, com o meu aval de aceitação dessas reclamações deles. Tem alguns que eu não respondi ainda, eu não sei se tem dessa sala. Se tiver, eu não cheguei de responder agora, de observar todas as questões, porque acontece que estou viajando hoje, recebi isso pouco tempo atrás. Como estou na viagem mesmo, não cheguei de verificar mesmo. Tanto que eu parei aqui no caminho, por causa do trânsito, não cheguei nem na minha destinação aí. Então, estou literalmente administrando essa aula dentro ah, ah, de um hotel aí, de um mesmo restaurante aí. Mas, fora disso, então vamos voltar na, na nossa aula, continuando sobre esses determinantes. Então, eles surgiram na China ainda, se vocês lembram aí, quando eu mencionei que a álgebra tem alguns eles chineses utilizavam para calcular os sistemas lineares com matrizes, aí o formato, eles usavam coeficientes das equações, mesmo eu vou dar exemplo como a gente resolve um sistema linear com matriz, e contento para o ordenador, certo? E eles usavam aí umas varetas de bambu, literalmente, aí, para resolver, mas é uma álgebra primordial, como eu mencionei, eles já tinham utilizado matrizes, mas também cálculo de determinantes foi feito aí nessa época. O que é muito interessante quando a gente compara como os mundos se desenvolvem de forma independente, de um lado China e de outro lado lá europeus por intermediação de árabes mesmo, chegando às mesmas conclusões matemáticas nas regiões distintas. Interessante, né? Para quem gosta de história da matemática. Bem, voltando aqui, como que a gente calcula agora? Vamos ver nessas regras de cálculo das determinantes. Ela depende mesmo, as regras que a gente utiliza depende de tamanho de matriz. Temos aí primeiro aí para mencionar umas coisas que ao longo da aula de hoje vamos voltar bastante. Quando a gente calcula que determinante de uma matriz é zero, esse sistema é ou indeterminado ou impossível. Então, ela pode ter inúmeras soluções, infinitas soluções, ou pode ser impossível, quer dizer, nenhuma solução. Isso é uma propriedade que a gente já sabe a partir de determinante. E também podemos saber se existe uma dependência entre linhas e colunas, que quer dizer, cálculo de determinante nos permite ser as linhas ou colunas estão linearmente dependentes, ou seja, se uma pode ser obtida a partir das outras. Mais tarde, no exemplo, eu vou mostrar do que se trata, mas até agora só para mencionar isso. Na geometria, então, a gente utiliza determinantes para calcular áreas e volumes em diferentes dimensões. Começando aí com matriz de primeira ordem. Matriz de primeira ordem, lembrando que essa palavra ordem a gente usa só para matrizes quadradas mesmo. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem significa mesmo dimensão dela. Quadrado
quinta ordem, matriz quadrada 5 por 5. Certo? O que seria, então, determinante de uma matriz de primeira ordem? Considerando que essa matriz possui apenas um elemento, o determinante dessa matriz é justamente o valor desse mesmo elemento. Professor, volta uma página, por favor, aqui. Voltei. São umas das características só de determinantes, mas depois vamos abordar, vou falar umas propriedades de determinantes mais. Aí quem tira print das páginas vai ter mais na frente. Então, essa é menos importante, mas é importante mencionar aqui justamente por causa dos exemplos que eu vou dar aqui no caminho. Certo? Então, como eu disse, matriz de primeira ordem corresponde a corresponde ao valor desse elemento. Então, se o único elemento de uma certa matriz é 15, então o determinante dessa matriz vai ser 15 também. Agora vamos falar de matriz de segunda ordem. Como que a gente calcula determinante de uma matriz de ordem 2? Por nada, Juliana. A gente calcula de seguinte forma. Vamos observar essa matriz A, composta então de elementos A1, A12, A21, A22. A gente calcula determinante dessa matriz como diferença entre produtos da diagonal e da diagonal secundária. Se vocês lembram, a matriz praticamente ela tem uma diagonal, só que nesse caso a gente chama ela de diagonal principal. É a diagonal de A e J quando I igual J. Então, nesse caso, diagonal principal é A1, A22. Dessa maneira, então, como que a gente calcula determinante? Será A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Então, diferença entre produto das matrizes principal, das diagonais principal e secundária. A1, A12 menos A12, A21. Essa aqui menos produto dessa aqui. Vamos já em um exemplo. Então, se temos uma matriz 2, 7, 4, 8, então determinante será 2 vezes 8 menos 7 vezes 4. Certo? Que vai dar 16 menos 28 vai dar menos 12. Agora vamos mencionar aqui a regra de Cramer. Essa regra de Cramer ela é importante se a gente quisesse resolver um sistema de equações lineares por esse método. Observa aqui um sistema linear dessas duas equações. Primeira, 3x mais 4y igual a 10. E segunda, 5x mais 6y igual a 14. Certo? Como que eu vou calcular, resolver esse sistema usando, então, o método de cálculo de determinantes? Bem, primeiro vou calcular determinante de matriz dos coeficientes. O que são coeficientes? Vou desconsiderar esses, então, 10 e 14, são termos independentes, então vou só observar 3x mais 4y e 5x mais 6y. Então, para calcular
matriz, determinante de matriz dos coeficientes, vou separar apenas coeficientes 3 e 4, e de 5 e 6 e formar uma matriz. 3, 4, 5, 6, e calcular essa determinante. Como eu mencionei, produto dos elementos na diagonal principal, 3 vezes 6, menos produto dos elementos na diagonal secundária, menos 4 vezes 5. Então, 3 vezes 6, 18, menos 4 vezes 5 é 20, vai dar menos 2. Certo? Então, essa é a determinante de matriz dos coeficientes. Agora, vou calcular determinante para encontrar x. Respondendo à questão de Ricardo Esteves, uma das funções do determinante é para a resolução dos sistemas lineares, mesmo assim, usando esse método. Outra é para calcular volume e área, certas figuras e formas geométricas. Então, voltando aqui, então, como que eu vou encontrar determinante dx? Observa que agora vou considerar para a nossa matriz, não vou mais considerar esses coeficientes junto da variável x, mas eu vou substituir eles por termos independentes. Então, do lado direito da igualdade, são números 10 e 14. Então, na primeira coluna vão 10 e 14, e segunda coluna vão coeficientes junto a y. São 4 e 6. Então, 10 e 14, 4 e 6. E vou calcular essa determinante. Então, dx vai dar, então, 10 vezes 6, menos 4 vezes 14, 60 menos 56 dá 4. Certo? Agora, vamos calcular dy. dy vamos calcular da mesma forma, só que agora, termos independentes vão substituir dois coeficientes junto a y, e coeficientes junto a x vão ficar dentro da matriz, no seu lugar adequado, certo? Então, 3 e 5, coeficientes junto a x, e 10 e 14, termos independentes. Vou calcular determinante, então dy vai dar 3 vezes 14, menos 10 vezes 5, 42, menos 50 vai dar menos 8. Bem, não está entendendo nada. Observa, então, de novo e presta atenção. Eu estou resolvendo aí esse sistema, calculando determinantes, e nesse sistema eu vou calcular 3 determinantes. Determinantes da matriz dos coeficientes. Observam que nessa aqui, equação linear, nessa aqui, os coeficientes são números que vão junto à variável. Então, temos junto à variável x, coeficiente 3, junto à variável y, coeficiente 4. E termo independente é o valor que se encontra no lado direito da igualdade. Certo? Então, para determinante de matriz dos coeficientes, como o próprio nome fala, eu vou observar apenas coeficientes. E esses coeficientes são 3 e 5 na coluna relativas a variável x, e 4 e 6 são relativos à variável y. Certo? Então, assim como eu construí essa primeira matriz. E vou calcular determinante, então, da matriz composta de coeficientes, e tive o resultado menos 2. Certo?
Agora vou calcular determinante dx relativa à variável x. E como? Vou manter coeficientes do y e coeficientes do x vou substituir por termos independentes, que são 10 e 14, esses dois números que se encontram do lado direito da igualdade. Para d e y, vou substituir termos independentes, vou colocar no lugar da parte relativa aos coeficientes junto a y. Então, somem esses dois elementos, 4 e 6 relativas a y, e coloco 10 e 14 aí. E calculo essas três determinantes. Certo? Assim, tudo claro como vocês calcularam, como a gente obteve determinantes da matriz dos coeficientes de determinante x e determinante y. Certo? E agora, regra de Cramer, vou utilizar para calcular valores dos variáveis. De que forma? X é igual a dx dividido por d. Calculei que dx é 4. Calculei que d é menos 2. Então, x vai dar menos 2. Analogicamente, y vai dar dy com d, que vai dar menos 8, dividido por menos 2, vai dar 4. Aqui podemos ver que temos, tanto para x como para y, única solução. Certo? Isso acrescentando o fato que determinante de matriz dos coeficientes é diferente de zero, podemos falar que sistema possui solução única. O que quer dizer, solução desse sistema é menos 2 e 4. Se vocês pegam um sistema cartesiano, e se vocês desenham duas retas, considerando que primeira reta é 3x mais 4y igual a 10, e segunda reta 5x mais 6y igual a 14, obviamente reordenando as posições de y aqui para colocar y na frente. Se vocês desenham essas duas retas, vocês vão ver que eles vão se cruzar nesses pontos menos 2 e 4. Isso quer dizer justamente que existe apenas uma solução desse sistema. Se vocês utilizam alguns dos outros métodos de resolver sistema de equações, podem utilizar qualquer uma das. Um pouquinho na frente eu vou falar dos outros métodos, mas aqui esse método é relativo mesmo apenas a determinante para vocês entenderem aqui. Porque na determinante de x, os termos independentes são relativos a A1 e A2, 1, e no y A1 e A2, 2. Porque para dx eu retirei parte de x. Então, notem, eu retirei e coloquei 10 e 14 para substituir essa primeira coluna. Observa que na matriz de coeficientes, 3 e 5, primeira coluna, 3 e 5 são correspondendo aos coeficientes junto a x. Certo? Então, para calcular dx, eu vou subtrocar esses 3 e 5 por termos independentes e colocar aí. E para d e y, vou fazer a mesma coisa, só que vou substituir por termos independentes esses coeficientes junto a y. Essa é simplesmente regra de Cramer. Certo? Então, assim que a gente resolveu, isso é uma utilização aí de matrizes para calcular sistema. Lembrando que esse sistema, uso de matrizes para calcular sistemas, não se refere apenas
nesses de 2 por 2, que é bem simples, mas para mais de ordem maior também. Agora vamos falar primeiro da matriz de terceira ordem. Aqui a gente utiliza, e presta bem atenção aqui, regra de Cramer para esse formato aqui. Observa aqui agora e presta bem atenção aqui como que a gente utiliza essa regra de Sagos que serve para calcular determinante matriz de terceira ordem. De quarta e mais altas ordens, nós vamos mencionar expansão por cofatores, que também serve para calcular matriz de terceira ordem para cima, mas para essa terceira ordem é muito comum utilizar a mesma regra de Sagos, porque ela é bem simples de decorar e de utilizar. Observa uma matriz de um A1 a A33. Como que eu vou calcular agora determinante dessa matriz? Vou colocar essa minha matriz, escrevê-la assim como ela está, e acrescentar primeiras duas colunas do lado direito. Assim, dessa forma, que observam, essa é nossa matriz, e aqui vou repetir elementos da primeira e da segunda coluna. Então, A11, A21, A31, e A12, A22 e A32. São essas primeiras duas colunas. Então, agora eu tenho aqui uma matriz com 5 colunas. O que eu vou fazer agora? Agora vou primeiro tomar os produtos da diagonal principal e das suas paralelas. Qual é a diagonal principal dessa matriz? De A11 vezes A22 vezes A33. Certo? Quais são paralelas dela? A12, A23, A31 e A13, A21, A32. Essas são paralelas. Certo? Então, vou fazer soma desses três produtos. Aqui, desenhado aqui, observa aqui. Então, esse produto desses três elementos, mais esses três aqui, mais esses três aqui. Então, essa soma, então, vai dar nosso segundo passo. Calculando essa soma, vamos para o terceiro passo. Agora, vou repetir esse segundo passo, só que agora vou fazer soma dos produtos partindo da diagonal secundária. Então, essa diagonal secundária, A13, A22, A31, e suas paralelas, A11, A23, A32 e A12, A21, A33. Certo? Igual como mostra aqui. 1, 2, 3. Tá? Estão vendo todos aqui, escutando, porque estou vendo que tem alunos reclamando que não tem somas. Se tem som para alguns, deveria ter para outros. Então, é algum problema com aqueles que não têm. Não é daqui. Calculando, então, essa soma desses outros produtos, como que eu calculo no final determinante? Subtraindo os valores calculados. Então, vai ser essa primeira soma menos essa segunda soma igual determinante. Ou, em outras palavras, determinante A igual soma das diagonais principais menos soma das diagonais secundárias. E essa é a regra de Sagos.
Vamos aí. Todos os números entraram na diagonais, na verdade, se você observa. Vamos agora na uma situação problema. Aí, situação problema sempre serve para confundir pessoas lendo assim. Então, às vezes calcular é muito mais fácil. Mas vamos ler aqui uma questão aí, tirada de nem sei qual prova e de onde, mas é interessante ficar familiar mesmo com situações assim. Uma escola está organizando uma feira de ciências e precisa distribuir mesas, cadeiras e banners entre 3 estandes. A matriz abaixo representa a quantidade de cada item disponível para cada estande. Então, temos matriz M, 421, 352, 143. Considerando que na primeira coluna são mesas, na segunda coluna cadeiras e na terceira coluna banners. Para garantir que a distribuição dos recursos permite uma configuração única e bem definida para os 3 estandes, calcule o determinante de matriz usando a regra de Sagos. Lembrando, se a determinante for diferente de zero, significa que os recursos foram distribuídos de maneira independente, garantindo que cada estande tem uma alocação bem definida. Se o determinante for zero, indica que a dependência entre os valores, ou seja, alguma combinação de recursos, pode ser obtida a partir de outras, sugerindo possível redundância na distribuição. Lembrando aquilo, gente, que eu mencionei para vocês, que é o que significa quando é determinante diferente de zero, que tem apenas uma solução. Então, nesse caso, na prática, significa que essa solução uma e única garante que os recursos, quer dizer, a alocação de todo o material aqui foi bem definida. Então, situação problema, como eu disse, ela mesma tenta transmitir, colocar uma situação real, um cálculo aí como nesta aqui. Vamos então calcular agora, utilizando a regra de Sagos, vamos calcular o determinante dessa matriz. Lembrando, então, nossa matriz, que é essa aqui, 4, 2, 1, 3, 5, 2 e 1, 4, 3. Acrescentando duas primeiras colunas, que são 4, 3 e 1, e 2, 5 e 4, e vamos calcular. Então, vamos ter soma de produto diagonal principal e suas paralelas, então vai ter 4 vezes 5 vezes 3, mais suas paralelas, primeira paralela, 2 vezes 2 vezes 1, e segunda paralela, então mais 1, 3, 4. Menos soma do produto da secundária e suas paralelas. Aqui faltou mais um parênteses, gente, não deveria existir mais um parênteses, porque precisa ser soma de todos os 3 elementos. Assim como está escrito, ele só ia subtrair esse primeiro e não outros 2, mas considera aqui que existem um parênteses ainda. Então, qual é a nossa diagonal secundária? 1 vezes x vezes 1 e suas paralelas, mais 4 vezes 2 vezes 4 e mais 2 vezes 3 vezes 3. Então, primeira soma soma dos primeiros produtos vai dar 60 mais 4 mais 12, menos soma de 5 mais 32 mais 18. Então, determinante da matriz M é 66 menos 55, isso vai dar 51. Isso quer dizer que existe apenas uma solução, então ela se trata, então,
como é diferente de zero, distribuição dos recursos entre as partes é independente e bem definida, ou, em outras palavras, não há redundância na alocação dos itens. O Anderson, certo, 21, a gente calculou 21, então quem calculou junto aí, parabéns. Certo, gente, essa regra, assim, ela, uma vez que aprende, ela é bem fácil mesmo de aplicar, nunca esqueça isso. Uma vez aprendeu, fica fácil. A única coisa que tem que prestar atenção quando os elementos da matriz dada têm sinais negativos para não acabar sendo confundindo com sinais aí. Pedro não compreendeu. Qual parte você não compreendeu? A gente calculou aqui determinante seguindo essa regra que eu mostrei na página anterior. Pedro pedindo para... Bem, vou voltar no slide anterior. Assim como a gente calcula determinante de matriz de terceira ordem com regra de Sargos. Observa aqui, você faz primeiro, acrescenta primeiras duas colunas, toma produtos de diagonal principal e suas paralelas, depois soma os produtos de diagonal secundária e suas paralelas, e no final subtrai esses valores correspondentes. Foi isso que a gente fez. Certo? E aqui a gente teve essa situação e colocamos aqui, acrescentamos primeiro as duas colunas e depois calculamos diagonal principal 4, 5, 3, suas paralelas 2, 2, 1, 1, 3, 4. Certo? Diagonal secundária 1, 5, 1 e suas paralelas 4, 2, 4 e 2, 3, 3. Bom, vamos agora para o próximo assunto. Como que a gente calcula quando se trata matriz de ordem superior? Até aqui, ficou fácil calcular. Não. Mas, caso que número, caso que ordem é maior que 3, nós vamos já utilizar o teorema de Laplace. Ela serve para quê? Ela serve para a gente expandir uma matriz de maior ordem para matriz de ordem menor. Então, em outras palavras, uma matriz, por exemplo, de 3 por 3, a gente pode expandir para matrizes 2 por 2. Da mesma forma, uma matriz de 4 por 4, a gente pode expandir para matrizes de 3 por 3, que, por sua vez, ou podemos calcular utilizando a regra de Sargos, ou podemos também expandir para 2 por 2. A regra de Sargos sempre segue esse padrão. E ela é válida só para 3 por 3, gente, só para não errar. Mas se vocês estão calculando ordem de maior de 3 por 3, então vocês vão reduzir, então vão expandir maior matriz para matriz menor e utilizar a regra de Sargos. Certo? Assim como a gente calcula. O que nos disse, então, teorema de Laplace? Então, teorema de Laplace nos diz que determinante de uma matriz quadrada de ordem
N maior ou igual a 2 é soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna escolhida pelos seus respectivos cofatores. O que quer dizer isso? Bem, observa essa fórmula aqui. Essa é a fórmula do Laplace para cálculo de matriz. Determinante de uma matriz A é igual soma, essa letra grega sigma significa soma, de J igual 1 a N, de A e J vezes C e J. O que quer dizer? A e J, elemento da matriz na posição I, J. E C e J é cofator do elemento A e J, que a gente calcula por seguinte fórmula. C e J é igual a menos 1 na potência de I mais J vezes determinante de A e J. O que é A e J aqui, gente? A e J é nada mais do que matriz tirando uma sua linha e uma sua coluna. Então, se essa nossa matriz inicial, por exemplo, por 4 por 4, A e J seria uma matriz 3 por 3. Certo? E aí eu vou ter que calcular C e J. Quer dizer, vai ter aí bastante cálculo, porque não é apenas uma linha. E depois, utilizando essa aqui, soma dos produtos dos elementos de uma linha de coluna escolhida pelos seus respectivos cofatores. Certo? Vamos observar isso num exemplo. Observa essa matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já sabemos como calcular determinante dessa matriz utilizando regra de Sarros, mas vamos utilizar Laplace agora. Exatamente isso, Felipe, que estou fazendo agora. Escreve aí sua dúvida. Então, primeiro passo. Vamos escolher uma linha ou coluna. Vamos escolher a primeira linha, 1, 2, 3, que contém elementos, então, A1 é 1, A1, 2 é 2, A1, 3 é 3. Então, 1, 2, 3. Escolher a primeira linha. Vamos calcular cofatores agora. Lembram-se. C e J é igual a menos 1 I mais J, onde I e J são coeficientes desses aqui. E determinante de A e J, onde então A e J seriam sem primeira linha e sem primeira coluna. Então, A11, considerando que é 1, esse primeiro elemento na linha 1 e na coluna 1, sim, vai dar mesmo resultado que é de Sarro. Só que é importante esse exemplo, porque ele nos ensina como calcular de ordem maior. De ordem 4, eu ia fazer mesmo procedimento como esse aqui. E eu ia reduzir. Porque ó, o que eu fiz aqui agora? Eu eliminei primeira linha e primeira coluna, e então estou trabalhando para calcular esses cofatores aqui. Considerando esse primeiro elemento, então C11, eu vou ter que calcular C11, C12, C21 e C31. Ou C11, C21 e C31. Então, C1 menos 1 na potência de I mais J. Como I mais J
I é 1, J1, então menos 1 na potência de 1 a 1 vezes determinante de A e J. Então, determinante da sobra. 5, 6, 8 e 9. Vou calcular, então, SC1 vai nos dar 1 menos 1 ao quadrado, vezes 5 vezes 9 menos 6 vezes 8. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Certo? Vamos para C12 agora. Certo? C12 vai ser menos 1 na 1 mais 2. Determinante, o que é que nos sobrou aqui? 4 e 7, e 6 e 9. Tudo certo. Eu eliminei essa primeira linha. Na C e J, a gente está utilizando aquela fórmula já que eu tinha mostrado aí, fórmula de Laplace. Essa aqui, vamos voltar. Teorema de Laplace. Observa aqui, determinante de A é soma de J igual a 1 a N, A e J vezes C e J, onde A e J são elementos de matriz na posição I, J, e C e J é cofator do elemento A e J, dado por essa fórmula. C e J é igual a menos 1 na potência de I mais J, vezes determinante A e J, onde A e J é matriz obtidas ao remover a linha I e a coluna J. Então, o que sobrar, respondendo para o Anderson, a gente vai somar. Então, a gente começou aqui. Primeiro eliminamos. A gente eliminou essa primeira linha. Então, precisamos calcular C11, C12 e C13. Certo? C11, a gente calculou, deu menos 3. C21, C12, desculpa, menos 1 na potência de 1 mais 2, porque é elemento da segunda coluna, determinante das outras aqui, 4 e 7 e 6 e 9. E vai dar menos 1 vezes menos 6, vai dar 6, aqui está escrito errado. Menos 1 vezes menos 6 dá 6. Assim sucessivamente, certo? E agora vamos na C13. C13 vai dar menos 1 na potência de 1 mais 3 e determinante da sobra, 4, 5, 7 e 8. Então, menos 1 na potência de 4 vezes determinante 4 vezes 8 menos 5 vezes 7 vai dar, então, 32 menos 35 vai dar menos 3. Certo? Aí calculamos C11, C12 e C13. Agora, calculando isso e considerando aqui agora a linha que a gente eliminou, A11, A12 e A13, certo? Essa é a linha que a gente tinha eliminado para trabalhar com outra. E calculamos C11, C12 e C13. Certo, gente? Tudo claro aqui? E agora vamos ter que somar esses produtos. A11 vezes C11 mais A12 vezes C12 e mais A13 vezes C13. E isso é nossa determinante. Somando isso tudo, vamos ver que o resultado vai dar zero. Essa é a nossa matriz. Isso quer dizer o quê?
Não, nessa matriz, a gente calculou de forma expandida essas matrizes menores. Certo? Observa aqui. Vamos voltar na página anterior. Observa. Eu decidi eliminar essa linha aqui. 1, 2, 3. Certo? Então, nessa primeira linha, temos esses elementos 1, 2, 3. E vamos calcular C11, mas considerando desses 3 elementos aqui. E como que eu fiz isso? Eu escolhi primeiro para elemento para primeiro elemento aqui, 1, 1. Então, C11 vai dar menos 1 na potência de I mais J desse elemento aqui, vezes a matriz 2 por 2 agora. Dos outros dois, embaixo dos outros dois na coluna. Então, 5, 6, 8, 9. Depois que eu passo na C1, 2, eu vou considerar 4, 7, 6, 9. E depois, quando eu chego na C1, 3, vou considerar 4 e 5 e 7 e 8. Certo? Aqui é 6 positivo, gente. No slide está errado, não é menos 6. Porque menos 1 vezes menos 6 dá 6. E aí, agora, estou aqui, quando eu calculei esses cofatores C1, C12 e C13, eu vou fazer soma dos produtos. A1 vezes C1, depois mais A12 vezes C12, mais A13 vezes C13. Somando isso, deu 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma, ou entre linhas ou entre colunas que são linearmente dependentes, como eu tinha mencionado isso antes. Quando temos determinante zero, estamos falando de matrizes que têm linhas ou colunas linearmente dependentes. Essa mesma regra, voltando aqui, só antes para passar na próxima, para falar sobre propriedades determinantes, essa mesma regra de Laplace a gente usa para calcular os maiores níveis. Só que o cálculo, por exemplo, se vocês têm uma matriz 6 por 6, vocês vão ter que repetir um monte desses passos. Primeiro, então, reduzir ela para 4. Depois, para esse 4, de cada um passo, vai ter passo para reduzir ela na 3. Da 3, a gente pode usar sarros e depois voltar para cima. Sim, aquela com sigma. E soma. Aqui temos soma A e C. A1J, C1J de igual a 1 AJ, porque aqui temos 1 AJ é 3, número de colunas, de 1 a 3. Soma de A igual, J igual 1 a 3. Certo? Então, aí o trabalho pode ser um pouquinho assim puxado, mas essa é a forma, esse é método, na verdade, que a gente utiliza para calcular determinantes de matrizes de maior ordem. Então, é um trabalho bastante complicado, mas é isso que temos para hoje. Certo? Vamos agora falar de propriedades das determinantes. O que quer dizer propriedade? Às vezes vocês vão encontrar determinantes que têm uma das seguintes propriedades. Assim, vocês não precisam calcular nada, basta vocês decorar mesmo essas regras aqui, ele ajuda bastante.
Sim, respondendo para Gabriel. No caso, se tiver uma matriz de 6 por 6, tem que ir reduzindo até chegar a 3 por 3, sim. Bem, se uma matriz tem uma linha ou uma coluna zero, como nesse caso aqui, determinante dessa matriz é zero. Aí vocês podem calcular e vão ver que é zero mesmo. Mas é um pouco óbvio isso. Como que cada elemento vai ter zero aí, que a gente faz multiplicação, obviamente, cada número que vai dar zero. Nem precisa calcular, mas já dá para ver. Mas agora, se as linhas ou colunas são iguais, se duas linhas ou duas colunas forem idênticas, determinante também será zero. Também nesse caso aqui, temos propriedade que dá zero. Se forem proporcionais, quer dizer proporcionais, que é uma multiplicada por um número uma linha multiplicada por um número da outra, podemos ver que existe uma dependência aí, certo? Então, aí, observa aqui, determinante também vai dar zero, e aí nesse caso que a gente fala que tem uma dependência linear, que é matriz linearmente dependente. Observa que segunda coluna é o dobro da primeira, terceira é triplo da primeira. Agora vamos mais para a próxima propriedade. A gente troca linhas, duas linhas ou colunas, determinante muda de sinal. O que quer dizer isso? Opa. Observa matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou trocar primeira e segunda linha aqui. E essa matriz, a prim, no caso, ela teria perdão, sinal oposto da matriz original. Então, determinante A' igual menos determinante A. Trocando, então, duas linhas. Ou duas colunas, tanto faz. Trocando de lugar. Vamos para a próxima propriedade. Multiplicando uma linha ou coluna por um número. Se multiplicamos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna por um número A, o determinante será multiplicado por A. Por exemplo, vamos observar A e A'. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E A', onde multipliquei a primeira linha por 3. Então, determinante de A' vai dar 3 vezes determinante de A. Certo? Então, multipliquei uma linha e resultado, então, determinante vai dar 3 vezes a determinante da primeira matriz. Determinante da matriz transposta é igual a determinante da sua matriz. Nós temos A e A transposta, determinante A e determinante de A transposta são iguais. Combinação linear de linhas ou colunas. Somar uma combinação de uma linha, a outra não altera o determinante. Por exemplo, se somarmos duas vezes a segunda linha à primeira linha. Observa, matriz A e A'. Matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A', vou tomar as duas vezes segunda linha com a primeira. Então, 2 vezes 4 mais 1 dá 9. 2 vezes 5 mais 2 dá 12. 2 vezes 6 dá 12, mais 3 dá 15.
E, nesses casos, a determinante A' e determinante A são iguais. Matriz triangular. Matriz triangular, tanto superior como inferior, sua determinante será o produto dos elementos da diagonal principal. É fácil, porque, né, nesse caso aí, esse produto é o único que não contém zeros, todos os outros vão ter zeros, então apenas multiplicando elementos da matriz principal, que vai sobrar como um número aí. Vamos para a próxima. Teorema de Binet. Vamos falar do teorema de Binet sempre. Prova dela, mas vamos aí no exemplo ver se ela funciona ou não. Isso não é prova, isso é só verificação de um exemplo aleatório se vai funcionar. Então, se temos duas matrizes A e B, as duas são matrizes quadradas de mesma ordem. Então, determinante A vezes B é igual a determinante A vezes determinante B. Certo? Vamos calcular para esse exemplo aqui. Vocês lembram como é multiplicação de duas matrizes? Vou multiplicar primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, A vezes B vai dar 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, certo? Depois, para elemento A, 1, 2, temos 2 vezes 0, mais 3 vezes 5, certo? Depois temos 3 vezes 2 mais 4 vezes 1, e no final 3 vezes 1 mais 4 vezes 5. Que vai dar no final, resolvendo isso, produto dessas duas matrizes vai dar matriz 7, 15, 10 e 20, e determinante dessa matriz, 7 vezes 20 menos 15 vezes 10, vai dar menos 10. Vamos agora calcular individualmente. Determinante A, 2 vezes 4 menos 3 vezes 3, 8 menos 9 dá menos 1. Determinante B, 2 vezes 5 menos 0 vezes 1 vai dar 10. Então, determinante A vezes determinante B vai dar menos 1 vezes 10, vai dar menos 10, o que é mesmo resultado aqui que a gente obteve aqui. Então, vemos que determinante AB é igual a determinante A vezes determinante B, considerando que matrizes são quadradas de mesma ordem. Isso não dá para esquecer. E agora vamos terminar essa aula com sistemas lineares. O que é um sistema linear? Primeiro, quando a gente fala de sistema, isso significa que nós estamos observando equações de forma individual, mas como um conjunto, que eles fazem parte de um conjunto. Por isso a gente chama de sistemas. Quando a gente fala de linear, então se trata de equações polinomiais do primeiro grau. Então, se trata mesmo de equações lineares, certo? Uma equação linear, então, ou a equação do primeiro grau, a gente pode escrever assim de forma generalizada, assim: A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais ANxN igual B. De A1 a AN são coeficientes das incógnitas x1 a xn. E, como a gente já tinha mencionado lá antes, esse B seria, então, o que você encontra no lado direito da equação, é termoindependente. Certo? Aqui, observa alguns exemplos. 3x mais 2 é igual
5t menos y mais 6. 5x menos 2y mais 8z igual a 9. Esses são exemplos de equações lineares, certo? xy menos 2z menos t igual a 4 não é equação linear. Por quê? Porque temos aqui xy. X ao quadrado menos 2 igual a 4t menos 5 também não é linear, também é quadrática, porque temos x ao quadrado. A raiz quadrada de x menos 2z igual a y mais 7 também não é linear, porque temos x na potência de uma metade. Certo? Só assim, batendo o olho, vocês já sabem se trata aí das retas ou não. Como a gente classifica sistema linear? Primeiro, como possíveis e impossíveis. Esses possíveis, temos duas formas. Eles podem ser determinados ou indeterminados. O que quer dizer determinado? Que tem uma única solução apenas. Indeterminado significa que é possível, mas o número de soluções é infinito. Certo? Então, isso eu acabei de falar, está escrito agora. Então, existe apenas uma única maneira de satisfazer todas as equações do sistema. Então, assim que chamamos sistema é possível e determinado. Então, o que quer dizer de ponto de vista geométrico? Que, inclusive, é muito interessante, que vou repetir, utilizando GeoGebra, muito interessante para visualizar soluções de sistemas de equações. Aí é muito fácil descobrir se um sistema tem solução ou não. Então, no caso de... O que quer dizer, então, em termos geométricos, significa que as equações que compõem o sistema representam retas ou planos, caso que tem mais de duas variáveis, concorrentes que tem ponto de interseção que representa a solução de sistema. Então, se você tem sistema de duas variáveis, sistema linear, são duas retas, onde no ponto de interseção essas retas é a resolução desse sistema. Primeira, é uma das formas mais fáceis de resolver sistema de equações é dessa maneira, para observar se existem pontos de interseção. Observa aqui. Temos essas duas retas. Obviamente, aqui temos apenas uma solução. x1, x2 ou xy, tanto faz. E essa é a solução dessas duas equações aqui. Certo? Vetores, vamos trabalhar na semana que vem. E outros elementos da geometria analítica. Quando tem infinitas soluções, significa que então, eles coincidem em uma reta. Aí temos infinitas soluções. Qualquer ponto da reta é solução de sistema, isso que a gente chama sistema indeterminado. Sistemas impossíveis, quando não tem solução, praticamente quando temos duas retas paralelas. Vale lembrar aqui que a gente está falando de geometria euclidiana, porque nas geometrias não euclidianas a situação é um pouquinho diferente. Aí, duas retas paralelas, por exemplo, na geometria esférica, eles têm pontos de interseção. Aí, observa aí meridianos na Terra. Meridianos têm pontos de interseção, são linhas paralelas que estão sendo cruzando nos polos de uma esfera. Mas para não deixar vocês mais confundidos, então estamos só falando de geometria plana. Então,
de geometria euclidiana. Certo? Então, até agora falamos para a resolução de sistema, podemos utilizar matrizes, podemos utilizar essa resolução gráfica, mas o que é muito comum também, que se aprende uma das dois seguintes métodos para calcular, para resolver esse sistema, é método de substituição, onde eu vou substituir o valor de uma das incógnitas dentro de uma equação e depois trocar na outra. Por exemplo, aqui se temos sistema x mais y igual 7 e x menos y igual 1, eu posso escrever que x, a partir dessa primeira, que x é igual a 7 menos y, e depois esse 7 menos y, vou trocar esse x na segunda, e dessa maneira vou calcular depois primeiro y e posteriormente x. Então, bem comum assim. Eu acho que na segunda avaliação tem coisas ainda que não foram repassadas. Algumas foram, algumas sim, eu não tenho certeza, sinceramente. E é uma representação gráfica da resolução do sistema, essa aqui anterior. Método de adição, que a gente pode somar duas equações, ou trocar sinal de uma e depois somar, como nesse caso aqui. Vocês podem observar que eu vou somar essas duas, se essa 3y menos 3y vão dar 0, assim somou ter 7x igual 21, x igual 3, e depois, substituindo, eu tenho quanto vale y. E é isso, gente. Aqui terminamos essa nossa aula de hoje. Estamos na semana que vem, vamos entrar nos vetores e vamos elementos de geometria analítica, falando de algumas propriedades de sólidos, e então tudo que ficou para trás dessa parte lá. Eu acredito que parte da geometria analítica é mais fácil do que parte essa de matriz. Acredito que vai ficar mais fácil, inclusive, para vocês, porque aqui a gente tinha que parar várias vezes explicando, porque tinha muita dúvida no caminho. Se vocês lembram, todas as nossas aulas precisávamos fazer paradas e assim. Mas praticamente terminamos aqui nossa aventura com geometria analítica. Falta 1 minuto, gente. Vou devolver a palavra para o professor mediador. Qualquer dúvida, fico à disposição. Podem me mandar mensagens direta mesmo, inclusive tudo relativo a provas de vocês, questionamento e tudo o resto. E muito obrigado, boa noite e até a semana que vem. Tchau, gente. Bom, é isso aí, pessoal. Boa noite, bom descanso, até a próxima. Lembrando, tudo que vocês precisarem, estamos aí no chat. Vão perguntando que a gente vai conversando, tá bom? Eu não vou abrir agora para nenhuma pergunta, infelizmente, porque nós já estamos no horário, tá? Marcelo, me chama no chat e eu respondo você, assim como a Cláudia. Belezinha? Até mais, pessoal. Boa noite, bom descanso e até a próxima.